Tudo bem, pessoal? Vamos dar início agora à nossa aula sobre balanço patrimonial, certo? Que é uma demonstração contábil também bastante cobrada em prova. O que é que a gente sabe sobre balanço patrimonial antes de eu ir para o quadro? A gente sabe que o balanço patrimonial já é uma demonstração contábil que já existia na Lei 4.320. A gente sabe que o balanço patrimonial ele segue estritamente o regime de competência, porque ele está preocupado em registrar os efeitos patrimoniais de acordo com o fato gerador. Beleza? Então vamos lá. A gente vai mostrar o seguinte aqui. Primeiro caso. A gente vai mostrar o balanço patrimonial original. Por quê? Porque você vai ver que o balanço patrimonial original ele foi incorporado no balanço patrimonial atualizado, que eu vou mostrar depois. Então, no balanço patrimonial original, você tinha um ativo, você tinha um passivo e você tinha o patrimônio líquido. Aí no ativo, você vai dividir o ativo em ativo financeiro e você vai dividir o ativo em ativo permanente. Aqui você vai dividir o passivo em passivo financeiro e passivo permanente. Certo? Aí o que é que a gente tem que se preocupar inicialmente? A gente primeiro tem que saber o conceito disso aqui. Existe um conceito de ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente. Sim, e aí tem mais um item. Além disso aqui, você tinha aqui embaixo ainda o ativo compensado, e aqui você tinha o passivo compensado. Certo? E aí, embaixo, você vai ter aqui o ativo total. E aqui você vai ter passivo total. Ativo total e passivo total. Agora vamos lá, vamos para o conceito. Qual o conceito de ativo financeiro? Que é importante você saber isso. São os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para sua realização. Então são os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para sua realização. Próximo. Qual o conceito de ativo permanente? Então, ativo permanente. Tem uma pegadinha aqui. São os bens, créditos e valores que dependem de autorização legislativa, para sua execução, para sua realização. Aí vamos dar uma pausa aqui e já vamos aplicar isso aqui. Por exemplo, o caixa. O caixa, ele já está lá, ele não depende mais de autorização orçamentária. Então o caixa, por exemplo, ele já vai estar aqui dentro. Ó. Aqui já vai estar o caixa. Basicamente o ativo financeiro é o caixa, o equivalente caixa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O estoque. Será que o estoque
Ele vai estar no ativo financeiro ou ele vai estar no ativo permanente? O estoque, material de consumo. O que você acha? A resposta está aqui, ó. O estoque é um tipo de bem móvel. É um bem consumível, mas é um bem móvel. Todos os bens, sejam móveis ou imóveis, sejam de consumo, sejam permanentes, todos os bens têm que estar no ativo permanente. Sabe por quê? Ó, aqui só tem créditos e valores. Os bens só aparecem no ativo permanente. Então, por exemplo, o estoque está aqui, certo? No ativo permanente. Beleza? Agora vamos. Aí outro exemplo, né? Os bens. Bens móveis, bens imóveis, veículo, terrenos. Vão estar ali. Agora vamos falar sobre passivo financeiro. O passivo financeiro é composto da dívida fundada, que independe de autorização orçamentária para pagamento. E o próximo seria o passivo permanente. O passivo permanente, PP, ele é composto da dívida fundada, que depende de autorização orçamentária, de autorização legislativa para pagamento. Então, moral da história. Além do ativo permanente, que aqui inclui bens e aqui não tem, o que é que muda mais? Aqui deixa bem claro. Enquanto aqui, ó, independe de autorização orçamentária, embaixo depende de autorização legislativa. Então, o passivo financeiro, isso é uma pegadinha de prova. Ele é composto pela dívida fundada que independe de autorização orçamentária. Aí uma dica, dívida fundada que independe de autorização orçamentária é sinônimo de dívida flutuante. Isso aqui é igual a dívida flutuante. Então, dívida fundada que independe de autorização orçamentária é sinônimo de dívida flutuante. E a dívida fundada que depende de autorização legislativa é a dívida fundada que a gente já conhece mesmo. Beleza? Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. Aí, basicamente, quem vai estar aqui no passivo financeiro? No passivo financeiro, você vai ter basicamente aqui dentro a dívida flutuante. Dívida flutuante. E aqui você vai ter, por exemplo, empréstimos a pagar. Precatórios. Lembrando que a gente já viu um pouco disso na aula de plano de contas e na aula de lançamento. Todas as contas do ativo que estão com atributo F vão para o ativo financeiro. Todas as contas do ativo que estão com atributo P vão para o ativo permanente. Todas as contas do passivo que estão com atributo F vão para o passivo financeiro. Todas as contas do passivo que estão com atributo P vão para o passivo permanente. E aí quem é o PL? O PL é o ativo menos o passivo. Quem são os ativos compensados e passivo compensado? O ativo e passivo compensado são as contas que não estão aqui e que podem imediatamente ou indiretamente afetar o patrimônio. Então, se vier assim na sua prova, ó, as contas relacionadas aos fatos ou os atos que podem imediatamente ou indiretamente afetar o patrimônio. Que contas são essas? São as contas do ativo e passivo compensado. Beleza? Pessoal, eu comecei por essa estrutura, porque essa estrutura era a estrutura que já existia na Lei 4.320. E essa estrutura do balanço patrimonial, ela não foi esquecida. Ela foi absorvida. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Mas antes de eu mostrar isso, eu quero trabalhar com os indicadores que tem a ver com isso aqui. Ó. Então vamos trabalhar com os indicadores. Então, quais são os indicadores que caem na prova e que você deve saber porque você vai ser cobrado em cima disso? Então o primeiro indicador seria o seguinte: o ativo real. Ativo
real. O ativo real vai ser ativo financeiro mais ativo permanente. Passivo real. Isso aqui vai ser igual a passivo financeiro mais passivo permanente. Beleza? Próximo. Ativo real, passivo real. Próximo. Seria ativo compensado. O ativo compensado, ele é igual no mesmo valor do passivo compensado. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ativo real é ativo financeiro mais ativo permanente. É só somar isso aqui, ó. Passivo real é passivo financeiro mais passivo permanente. Certo? Ativo compensado é igual ao passivo compensado. Aí vamos lá. Próximo. Ativo total é igual a passivo total. E o passivo total, ele vai ser quem? O passivo total vai ser o passivo financeiro mais o passivo permanente mais o patrimônio líquido. E o ativo total vai ser igual a ativo financeiro mais ativo permanente. Certo? Já estamos acabando. O que mais? Que essa é boa também. Superávit financeiro. Superávit financeiro. O superávit financeiro vai ser igual a ativo financeiro menos passivo financeiro. Por que o superávit financeiro é importante? Porque a partir do superávit financeiro você encontra a partir do superávit financeiro você vai identificar o valor que você vai abrir créditos adicionais. E para fechar, certo? O ativo real menos o passivo real, ativo real menos passivo real vai ser igual ao patrimônio líquido, que pode ter duas possibilidades. Pode ser que ele seja maior do que zero e pode ser que ele seja menor do que zero. Se ele for igual a zero, ele é nulo. Se ele for maior do que zero, você vai chamar isso de ativo real líquido. Ativo real líquido. Se ele for menor do que zero, você vai chamar isso de passivo real a descoberto. O patrimônio líquido também tem outro nome. O outro nome dele que também cai em prova é saldo patrimonial. Saldo patrimonial. Então, patrimônio líquido e saldo patrimonial são sinônimos. Ativo real líquido é quando o saldo patrimonial ou patrimônio líquido é maior do que zero. Passivo real descoberto é quando o patrimônio líquido ou saldo patrimonial é menor do que zero. Pessoal, tudo que você precisa saber está aqui sobre balanço patrimonial dentro dessa estrutura original. Vamos voltar aqui para os slides para a gente ver se tem mais alguma coisa para falar antes da gente avançar. Então aqui, beleza. Aqui é a estrutura original. Aqui está os conceitos. Então lembrando, ó, o mais perigoso de todos é esse aqui, ó, o perigo. O perigo está aqui. Perigo mortal. Deixa eu ver aqui. Ó, o perigo está aqui. Porque a gente sabe que dentro do passivo financeiro está a dívida flutuante. Aí vem na sua prova, dívida fundada, você está com errado, perdeu a questão, está certo. Então, dívidas fundadas que independam de autorização orçamentária é sinônimo de dívida flutuante. E aqui as contas de compensação, bens, valores e situações não compreendidos nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Beleza? Aqui estão todos os indicadores que eu passei para você. Beleza, pessoal. Agora a gente vai trabalhar com a outra classificação. Então vamos apagar isso aqui. A gente vai trabalhar agora com a segunda classificação, que é a classificação, certo, de acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no slide antes, só para eu ver uma coisa. Pronto, na verdade... é isso aqui. Esse é o slide que eu tenho que trabalhar primeiro. Ó, o balanço patrimonial,
ele é composto por... Isso é importante, ó. Então preste atenção. Agora eu vou falar como é que está atualmente o balanço patrimonial. Você vai ver que o que você aprendeu agorinha ainda está valendo. Isso é importante. Isso que você acabou de aprender cai na prova e isso está valendo. Vou mostrar onde. Então vamos lá. Ó. O balanço patrimonial é composto por, primeiro, quadro principal. Esse é novo mesmo. Quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes. É o que você viu. Lei 4.320. Quadro de conta de compensação. Lei 4.320. Então, pessoal, o item B e o item C, pessoal, olha o que eu vou falar. O item B e o item C é o que você acabou de ver comigo. Então, cuidado com isso. Ó. É muito diferente do que a gente viu até aqui nas outras demonstrações. No balanço orçamentário realmente mudou a estrutura. Não mudou tanto, mas mudou. No balanço financeiro já deu uma mudada maior, mas mudou. No balanço patrimonial não é que mudou. Ele mudou porque ele incorporou outros itens. Mas o que tinha antes foi mantido. Só que foi mantido aqui nas letras B e nas letras C. Então, ó, a letra B e a letra C é exatamente o que tinha antes. Aí vamos lá. Aí como é que está o balanço patrimonial na estrutura nova, que é o quadro 1? Esse aqui é o quadro 1, que é o que está na letra A, é o quadro principal. Você vai ter o ativo circulante e você vai ter o ativo não circulante. Olha o que eu vou sublinhar aqui. Ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Olha quem está aqui. Estoques. Deixa eu te fazer a pergunta. Eu estou colocando estoque aqui no ativo circulante. Mas estoque é do ativo circulante? Sim. Estoque faz parte do ativo financeiro ou do ativo permanente? Você acabou de ver comigo que o estoque ele é um bem e todo bem ele faz parte do ativo permanente. Olha o que eu vou te falar agora. Ó. O estoque ele faz parte do ativo circulante e faz parte do ativo permanente. O que mais? Esse aqui já é um bom exemplo. Então, o que é que eu tenho para te dizer? Não é porque alguma coisa, algum item patrimonial é do ativo circulante que ele vai para o ativo financeiro. Por quê? Porque dentro do ativo circulante você tem bens de consumo de curto prazo, que são bens, mas que não podem ir para o ativo financeiro. O ativo financeiro só pode ir créditos e valores que independam de execução orçamentária. Beleza? Então, isso é uma dica importante para você já ficar tarimbado em prova. Aí aqui a gente continua. No passivo, certo? Total do passivo não circulante. E aqui o patrimônio líquido, certo? Patrimônio social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, demais reservas, tá? Agora, quais são os conceitos? Aqui eu vou ler mesmo, tá? Então vamos lá. Ativo, que esse aqui a gente já viu lá no começo do curso. É um recurso controlado pela entidade, decorrente de eventos passados que se espera que gerem fluxos de benefícios futuros. Passivo é uma obrigação presente derivada de eventos passados, cuja liquidação resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos. E as contas de compensação são os atos que possam vir a afetar o patrimônio. No patrimônio líquido deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados nos anos anteriores. A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação circulante e não circulante com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Isso aqui também é nada novo. Os ativos devem ser classificados como circulantes quando satisfizerem os seguintes critérios. Estarem disponíveis para realização, tiver expectativa de realização até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Próximo. Passivos devem ser classificados como circulante, exigíveis até 12 meses da data das demonstrações contábeis, e corresponder a valores de terceiros ou retenções unânimes destes quando a entidade do setor público for fiel depositária. Eu já mostrei lá no começo do curso que existe uma divergência entre a NBCT 16.2 e ponto 6. Por quê? Porque na ponto 2 foi excluído esse item e na ponto 6 foi mantido. Que item, professor? O item B. O item B, se você pegar a norma oficial, você vai ver que o item B na NBCT 16.2 foi excluído e na ponto 6 ele foi mantido. Os demais passivos devem ser classificados como não circulante. Beleza? As contas do ativo devem ser dispostas em grau decrescente de conversibilidade, as do passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Isso aqui também a gente já viu lá no começo do curso, quando a gente falou sobre a estrutura do patrimônio. Agora a gente vai falar sobre a elaboração do quadro principal. Então vamos lá, ó, alguns pontos importantes.
O quadro principal do balanço patrimonial será elaborado utilizando a classe 1 e a classe 2. O plano de contas aplicado ao setor público. Os ativos e passivos serão apresentados em níveis sintéticos, até o terceiro ou quarto nível. As contas do ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de conversibilidade e o passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Isso aqui é importante. Ó. Os saldos das contas do ativo e do passivo apresentados no quadro principal pelos seus valores líquidos. Você está vendo que a padronização, isso a gente viu no balanço financeiro e no balanço agora patrimonial. O valor que deve constar das receitas e dos ativos é pelo valor líquido já tirado das deduções. Como, por exemplo, as contas do ativo imobilizado devem estar líquidas das depreciações. Os saldos das contas intragovernamentais devem ser excluídos para viabilizar a consolidação. Nos casos em que o próprio ente abrir as contas no quinto nível, ou seja, as contas intra, que não estão na estrutura padrão do PECASP, o ente deverá proceder à exclusão dessas contas para obtenção do demonstrativo consolidado. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai falar da estrutura nova, o segundo quadro, que na verdade é a estrutura original, ó, ativo financeiro, ativo permanente. Então, só para deixar claro, eu vou aqui no quadro que isso é importante. Então, ó, balanço patrimonial, aí você vai ter ativo, passivo. E aqui você tem o patrimônio líquido. Balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. Na estrutura original, que ainda está valendo, que é justamente esse quadro que a gente está vendo agora, você vai ter ativo financeiro, ativo permanente. Passivo financeiro, passivo permanente. Certo? AF, ativo financeiro, AP, ativo permanente. PF, passivo financeiro, PP, passivo permanente. No outra estrutura, que é a estrutura atual, você vai ter ativo circulante e ativo não circulante. Passivo circulante, passivo não circulante. Seria isso daí. Lembrando que esse aqui foi o quadro principal, agora hoje, a estrutura atual hoje. Isso aqui é o quadro principal e esse aqui é um quadro auxiliar, que é o quadro B, que é o que a gente está vendo aqui agora. Ó. Então, isso é importante. Ó. Em nenhuma outra demonstração isso aconteceu. A única demonstração que o quadro original ele foi preservado, ainda que ele faça um papel de coadjuvante, por ele não ser o principal, mas o quadro está totalmente preservado, é o balanço patrimonial, que ele está aqui no slide que a gente está vendo. Aí continuando. Aí depois, como é que a gente monta esse quadro? Ele vai ser usado a classe 1 e a classe 2, bem como as contas que representam os passivos financeiros. No plano de contas, a gente segrega as contas do ativo e do passivo com os atributos P e F, justamente para possibilitar a elaboração desse quadro auxiliar. Aí avançando. Continuando aqui, agora a gente vai fazer os atos potenciais. Ó. Os atos potenciais a gente vai pegar na classe 7 e na classe 8, que é justamente o que está aqui. Ó. Os atos potenciais do ativo e do passivo, os valores dos atos já executados não devem ser considerados. É só o executar, certo? Será elaborado utilizando essa classe 8 e o PECASP não padroniza o desdobramento dos atos potenciais, ativos e passivos que permite segregar os atos. Tal desdobramento deverá ser feito por cada ente a nível de item e subitem, sexto e sétimo nível. Tá bom? E aí, para fechar, o quadro do superávit financeiro. Então, o quadro do superávit financeiro ele vai ser usado utilizando a conta 8.2.1.1, que é o DDR a utilizar. Beleza? E as notas explicativas. O balanço patrimonial deve ser acompanhado de notas explicativas em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos no ativo e passivo. Recomenda-se o detalhamento das seguintes contas: créditos de curto prazo, imobilizado intangível, obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, provisões de curto e longo prazo e a longo prazo e demais elementos patrimoniais quando relevantes. Certo? Também é recomendado que as políticas contábeis relevantes que tenham reflexo no patrimônio sejam evidenciadas. Que políticas são essas? Política de depreciação, amortização e exaustão. Beleza, pessoal? Então, agora, a gente vai fazer testes, né? Questões de reforço para ver se o que a gente passou aqui você compreendeu e, na verdade, até forçar e gravar o conhecimento que é importante. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Ele é uma questão do TCU,
auditor federal de controle externo, e é dado os seguintes dados. Disponível, superávit financeiro, passivo redescoberto, passivo permanente. Aí diz que o disponível é metade, é o dobro do saldo do início, do exercício. E julga os próximos itens. Essa questão ela trabalha ao mesmo tempo com o balanço financeiro e o balanço patrimonial. Não parece, mas é. Na letra A fala assim, ó, houve um excesso de receitas orçamentárias e extras em relação às despesas extra-orçamentárias, no valor equivalente a 1,5 milhões. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que o resultado financeiro do exercício, do balanço financeiro, foi 1,5 milhão. Verdadeiro ou falso isso? Como é que a gente sabe? A gente monta aqui o balanço financeiro, a gente tem os ingressos e a gente tem os dispêndios. Saldo inicial do caixa, saldo final do caixa. Só que aí você vai me dizer assim, professor, mas ele não fala nada sobre ingressos e ele não fala nada sobre dispêndios. É isso, ele não fala. Mas ele fala o seguinte, ó, ao final do exercício, se isso aqui é o final do exercício, o saldo final foi 3 milhões. E ele diz que o saldo final é o dobro do início do ano. Então, no início do ano era metade. Isso aqui, dividido por 2, vai ser igual a 1.500.000. Então, 1.500.000. Beleza? Então, o resultado financeiro vai ser saldo final menos saldo inicial. Vai ser 3 menos 1,5, que vai ser 1,5. Então, o gabarito aqui está certo. Beleza? Então, essa primeira questão, ela trabalhou com o balanço financeiro. Mas eu trouxe, porque você olha para uma questão dessa, aí você, poxa, o cara não deu nada, praticamente nada, como é que eu saio dessa enrascada? É desse jeito que eu te mostrei aqui. Agora, vamos apagar tudo isso e vamos falar agora sobre o próximo item. Então, esse aqui está certo, verdadeiro, e vamos partir para a letra B. O ativo permanente corresponde a 2 milhões. Aí agora chegou a hora de colocar em prática tudo que a gente viu aqui de balanço patrimonial. Balanço patrimonial, você tem ativo, você tem o passivo e tem o patrimônio líquido. Aí você tem aqui o ativo financeiro, o ativo permanente. Só que ele deu uma dica aqui, vou refazer a questão aqui, sabe por quê? Ó? Ele deu uma dica aqui importante, que eu comecei errado. Ele diz que você tem um passivo redescoberto, você tem um déficit. Quando eu tenho um déficit, eu gosto de colocar o patrimônio líquido do outro lado, porque facilita a conta e a visualização. Então vamos refazer aqui. Então aqui você vai ter o ativo financeiro, o ativo permanente. Aí você vai ter passivo financeiro e passivo permanente. E ele diz que você tem um superávit financeiro. Então vamos colocar desse jeitinho aqui, ó. Pronto. Agora vai dar certo esse negócio. Então vamos para o que interessa. Ele diz que o superávit financeiro é 4 milhões. Então aqui você tem X. Vou começar pelo passivo redescoberto. Aqui ele diz que você tem 500 mil. 500 mil. Que é o passivo redescoberto. Já foi. Eu já usei esse dado. Então esse dado aqui eu não vou usar. Esse dado aqui eu acabei de usar. Aí vamos para o próximo. Passivo permanente. O passivo permanente foi 5 milhões e 500 mil. 5 milhões e 500 mil. Aí como é que eu chego nessa conta aqui? Vamos fazer da seguinte forma. Aqui eu tenho X. Aqui eu tenho Y. E ele quer Z. Ele quer o valor do ativo permanente. Aí como é que eu faço essa conta? Eu faço assim, ó. X mais Z mais 500 mil vai ser igual a Y mais 5 milhões e 500 mil. Aí vamos lá. Isso implica que X menos Y mais Z vai ser igual a 5 milhões. Como é que eu cheguei nisso? Eu joguei esses 500 mil para o outro lado e trouxe Z para o outro lado. Tá? Só que eu já tenho o valor de X menos Z. Sabe por quê? Ó, X menos Z é o superávit financeiro. Então, superávit financeiro mais Z
vai ser igual a 5 milhões. Z vai ser igual a 5 milhões. Quem é o superávit financeiro? 4 milhões. Menos 4 milhões. Z vai ser igual a 1 milhão de reais. E ele está falando que é 2. Por isso que aqui está errado. Então essa aqui está certa e essa aqui de baixo está errada. Próximo. O balanço patrimonial de que trata o artigo 105 da Lei 4.320 demonstra que os bens e os direitos e as obrigações dos entes classificados como financeiros e não financeiros. Não financeiro, numa prova, é a mesma coisa de permanente, tá, pessoal? Vamos continuar. Assinale a opção falsa. Vamos lá. Estoque de material para consumo imediato pertence ao ativo financeiro. Já chama aqui. Pertence ao ativo permanente. Esse é o gabarito. Simples, né? Simples porque eu te dei a dica. Vamos olhar as outras. O ativo real é a soma do ativo financeiro com o ativo permanente. Verdadeiro. A diferença entre ativo e passivo financeiro, se positiva, pode ser usada como fonte de créditos suplementares. Verdadeiro. É o superávit financeiro. Os avais concedidos integram o ativo compensado. Verdadeiro. As contas de controle da execução orçamentária não são demonstradas no balanço patrimonial. Não são. Essas contas você vai encontrar no balanço orçamentário e no balanço financeiro, mas não no patrimonial. Gabarito letra A. Letra D. Sobre o balanço patrimonial na forma publicada pela STN, é correto afirmar, exceto: o ativo real é composto do ativo financeiro e não financeiro. Verdadeiro. Operação de crédito é uma rubrica do passivo não financeiro. Verdadeiro. No ativo compensado são demonstrados os montantes dos créditos consignados em lei. Os créditos consignados em leis é a parte orçamentária, orçamento. A gente acabou de ver na questão anterior que não tem nada de orçamento no balanço patrimonial. A diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro demonstra a disponibilidade de recursos que pode ser usado na abertura de créditos adicionais. Verdadeiro. Então, gabarito C de casa, porque ele quer errada, né? Ó. Ele quer errada, C. Próximo. A respeito do balanço patrimonial e das informações evidenciadas no modelo atualmente utilizado na esfera federal, é correto afirmar, exceto: o resultado apurado no exercício é evidenciado nessa demonstração dentro do patrimônio líquido. Certo. Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Vou te dar uma dica. Vamos supor que isso aqui é o balanço patrimonial do dia 31/12/2018. Dentro desse patrimônio líquido aqui, que é o que ele está cobrando na questão, já para você pegar a manha, você vai ter o patrimônio, ó, dentro do patrimônio líquido do dia 31/12/2018, você vai ter aqui dentro o patrimônio líquido de 31/12/2017 mais o resultado patrimonial de 31/12/2018. Certo? Então, se você tiver um patrimônio líquido de um ano e o patrimônio líquido de outro ano, um menos o outro, você chega no resultado patrimonial. Beleza? Por isso que ele está falando que está aqui dentro e está certo. O ativo não financeiro, que é o permanente, evidencia o patrimônio cuja alienação necessita de autorização legislativa. Certo. A rubrica ativo real demonstra a soma das rubricas ativo financeiro e não financeiro. Certo. Ele quer errada, né? O total da despesa orçamentária do exercício é evidenciado nesse demonstrativo, em razão da obrigatoriedade de se demonstrar o passivo compensado. Mais uma vez, você vê que a ESAF gosta de, nessa linha aqui, de alguma coisa orçamentária no balanço patrimonial. O passivo decorrente das operações de crédito interno e externo integra um passivo não financeiro. Certo. Próximo. Considera-se superávit financeiro. A diferença entre o ativo e passivo? Não. O saldo positivo apurado na conta de controle financeiro do ativo conjugado com o saldo de fornecedores a pagar. A diferença apurada entre os ingressos e dispêndios no balanço financeiro. Não está errado, né? Poderia ser uma resposta. O superávit apurado na DVP. Não, nada a ver.
A diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e a sua operação de crédito dele vinculada. Esse é o gabarito, certo? Essa daqui, que é a letra C, ela não está tão errada, tá? Ela também está certa. Mas a letra E é o que a banca queria ouvir, tá? Porque, ó, o que é ingresso menos dispêndio, pessoal? Vamos lá, ó. O que é ingresso menos dispêndio? Ingresso menos dispêndio é o resultado financeiro do exercício. Quando é que você chama, quando você tem um resultado financeiro do exercício positivo? Você teve um resultado financeiro do exercício positivo. Você teve um superávit do resultado financeiro. Você teve um superávit financeiro. Então, tem uma polêmicazinha aí. Mas, na dúvida, falou superávit financeiro, normalmente, em 99% dos casos, a banca está se referindo ao superávit financeiro do balanço patrimonial. Beleza? Lembre-se disso. Próximo. Agora é uma questão mais de cálculo para montar. Então, ele te dá os dados e pergunta o quê? O seu passivo financeiro, ativo permanente, etc. Então, vamos lá. Então, você tem aqui o ativo financeiro. Vamos ver se... passivo já descoberto. Ó. Vamos fazer do jeito que eu disse aqui. Ativo, passivo e PL. Aí você tem aqui ativo financeiro mais ativo permanente, passivo financeiro mais passivo permanente. Aí vamos lá. Vamos começar aqui nosso preenchimento. Ativo financeiro, 450 mil. Ativo real, que é esses dois aqui, 730 mil. Aí aqui embaixo, ativo compensado e passivo compensado. Passivo compensado. No ativo compensado, é o mesmo do passivo compensado, 160 mil. Nenhuma surpresa aqui. É só repetir, 160, 160. Passivo redescoberto, 20 mil. Fala mais alguma coisa? Não. Agora é com a gente mesmo. Então vamos lá. Ele fala que, vamos começar pelo superávit financeiro. O superávit financeiro é 120 mil. Só que 120 mil é 450 menos passivo financeiro. Isso implica que o meu passivo financeiro vai ser igual a 450 menos 120, que vai me dar 330. Então aqui ficou 330 mil. Beleza. Vamos fazer agora o ativo permanente. Ó. Como é que eu chego no ativo permanente? 730 vai ser igual a 450 mais o ativo permanente. Então o ativo permanente vai ser igual a 730. Vamos tirar logo 700. 700 menos 450 vai me dar 250. Então aqui vai me dar 280. 280 mil. Pronto. E para fechar aqui o pote, 730 mais 20 vai dar 750. 750 mil vai ser igual a 330, que é o passivo financeiro, mais o passivo permanente. Então o passivo permanente vai ser igual a 420 mil. Agora vamos olhar as respostas. O passivo financeiro é igual a 100 mil? Não, porque ele é 330. O ativo permanente é 610? Não, porque ele é 280. O passivo permanente é 420? Esse é o gabarito. O ativo compensado é 140? Não, ele é 160. O passivo real é 730? Não, o passivo real é igual a 750. Tá bom? Então seria isso, porque passivo real é passivo financeiro mais passivo permanente. Próximo. De acordo com o artigo 105, o balanço patrimonial tem como de suas rubricas o passivo permanente, que é integrada pela dívida fundada e outros compromissos. Dentro desse contexto, assinale a opção cujo conteúdo seja a correta definição de dívida fundada. São os compromissos lastreados em dívida pública, são os compromissos contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financeiro cuja exigibilidade seja superior a 12 meses. Esse é o gabarito até agora, a não ser que tenha uma resposta melhor. São as dívidas contraídas para resgate no próprio exercício? Não. São os débitos decorrentes de empréstimos contraídos em razão de insuficiência de caixa, isso aqui é aro.
São todos os débitos cujas de liquidação já tenham ocorrido e seguem pendente de pagamento. Isso aqui é serviço da dívida a pagar. Então o gabarito aqui realmente foi B de bola. Próximo. Questão do analista de planejamento e orçamento. Mesma coisa, ele vai dizer aqui ativo, passivo e aqui patrimônio líquido. E aqui embaixo, ativo compensado, passivo compensado. E aqui em cima, vamos colocar aqui, superávit financeiro. Então, ativo financeiro, ativo permanente. Passivo financeiro, passivo permanente. Agora vamos para o que interessa. Vamos resolver. Passivo financeiro, 4.500. Ativo permanente, 3.900. Passivo real descoberto, 800. Passivo compensado, 6.300. Então aqui é 6.300, aqui é 6.300. E ele fala superávit financeiro. Então vamos começar por aqui, ó. Superávit financeiro é igual a ativo financeiro menos passivo financeiro. Superávit financeiro ele deu aqui, ó, 1.700. 1.700 vai ser igual a ativo financeiro menos 4.500. Ativo financeiro vai ser igual a 6.200. Então matamos o primeiro aqui. Aí, o que é que a gente faz agora? Soma tudo. 6.200 mais 800 me dá 7. 7 mais 10.900, 7 mais 3.900 dá 10.900. Na verdade, eu somei tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui dá 10.900. 10.900 vai ser igual a 4.500, que é o passivo financeiro, mais o passivo permanente. Então, o passivo permanente vai ser igual a 6.400. Vamos lá agora olhar. Pela indicação do balanço, não há receita disponível para abertura de créditos suplementares. Tem, ó. Porque você tem superávit financeiro de 1.700. A soma do ativo real é superior ao do passivo real? Não, porque você tem um passivo real descoberto. Os totais do ativo e passivo compensado não compõem os totais gerais do ativo e do passivo. Falso, compõe. O ativo real é igual a 9.300. O ativo real é igual a... Eu não somei não, mas vamos fazer aqui, ó. 10... Deixa eu ver aqui. É 6.200 mais 3.900. Então, o ativo real vai ser igual a 10.100. Aqui está errado. O passivo permanente é 6... Desculpa, o passivo permanente, certo. O passivo permanente é 6.400, certo. Esse foi o gabarito. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente fez muitas questões sobre o balanço patrimonial para te dar uma segurança maior. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.